Na parte da manhã eu tinha gravado o enterro da Odete, também uma gravação com muitos atores. Um carro foi me buscar quando acabou. Ninguém na produção sabia o que era esse carro. Só eu sabia. Aí eles ficaram, mas parece que vem um carro aí te buscar, não sei o quê. Eu falei, inventei, né? O carro, porque vai ter um negócio de fim de ano da Globo, que tem, eu sei o que é, mas tem que ir, né? Vamos lá. Tava todo mundo suspeitando de todo mundo. A gente ficava esperando para gravar, tudo. Você tem a ver, né? O que você gravou? Você tá gravando cena secreta? Quem tá gravando? A gente ficava especulando o tempo todo. Ainda assim, eu saí dessa gravação sem saber se ia rolar. Se ia ser esse o final, se eles iam aproveitar esse final. E eu não queria criar expectativa também, porque, poxa, eu queria que fosse, né? Eu queria estar presente, óbvio, né? Salvando a Odete Roitman. Eu recebi muito vídeo, festa em casa, gente gritando, boate. Teve um evento na sauna gay. Me mandaram um flyer, Noite do Vale Tudo, que as pessoas assistiram dentro da sauna. Isso é maravilhoso, sabe? E eu nunca imaginei que eu ia viver isso na minha vida com esse personagem, né? Que eu próprio lá no início fiquei, pô, será que o Freitas vai e tal? Olha como é que... Olha onde o cara chegou, né? Quando me convidaram e anunciaram que seria o Freitas, eu fiquei feliz, mas eu falei, poxa, mas eu tinha na cabeça, sei lá, o Eugênio, o Sardinha, né, o Poliana, né, que eram os personagens que eu vi a novela 2 vezes, tinha visto a novela 2 vezes e eram os que estavam na minha cabeça. Mas o Freitas, quais são as possibilidades do Freitas de crescer nessa trama, de ter um impacto nessa trama e tal? E eu também entendi que o Freitas, ele tinha esse lugar da autoestima muito baixa e muito abalada, mas que se eu fizesse um Freitas burro, isso não ia me ajudar. Então eu coloquei o tempo todo uma malícia, assim, como se o Freitas estivesse se fazendo de burro para alguma coisa, com algum objetivo. E aí eu acho que essa construção apareceu. E quanto mais humilhado o Freitas era, ou mais farpas ele soltava e mais faísca saía daquela relação, mais eu terminava meu dia feliz, ia pra casa tipo, ai, que legal, o pessoal vai comentar muito isso, vai gostar e tal. Aí eu acho que aquela primeira virada do Freitas, que é mais ou menos ali no meio da novela, né, o Freitas engolindo, aí vem a coisa da casa da mãe, que ele pede um empréstimo e o Marco Aurélio humilha ele, não sei o que, né? Quando ele explode, ali aí eu vi que as pessoas realmente estavam envolvidas e torcendo muito para ele, assim. E eu também atribuo muito o sucesso do Freitas e desse núcleo a essa rotina que as pessoas vivem nos seus ambientes de trabalho. Muitas histórias, assim, que eu escuto ainda, assim, de pessoas escrevendo, me contando. Nossa, eu tive um chefe há pouco tempo que eu saí de uma empresa e foi assim, foi assado. Nossa, na minha empresa tem um Freitas que está passando por isso, que está passando por aquilo e tal. Ainda é comum, infelizmente. Eu descobri o final 3 semanas antes. 25 dias antes, para ser bem preciso. Eu estava numa gravação de um casamento da novela, o casamento da Daniela e do Luciano, uma gravação com muitos atores. Tava lá de manhã, sentadinho, pronto para gravar, aquela gravação que você ficou o dia inteiro, meu terno monocromático. E aí, a produtora da novela, a Luciana, veio assim, passou, chegou pertinho de mim, eu aí dentro da igreja cenográfica, ela falou, preciso falar com você. Aí eu falei, é o que eu tô pensando, né? Ela falou, eu não sei o que você tá pensando, mas tem a ver, talvez tenha a ver com o que você tá pensando. Eu falei, eu também não sei o que eu tô pensando, mas talvez tenha a ver com o que você tá falando. E aí, nesse mesmo dia ela me mandou, não podia contar pra ninguém de lugar nenhum, do elenco, da minha família, dos meus amigos, da Globo, só eu e ela. Aí cheguei lá nessa gravação, lugar meio longe, assim, e tal, e era uma equipe super reduzida. Eu acho que a gente devia ser 10, 20 pessoas ali. E todo mundo fazendo tudo, assim, a direção de arte, contra-regragem, diretor, assistente, todo mundo vestido de enfermeiro, operando a Odete Roitman e tal.
E muito bonito isso, me emocionou num lugar que, né, uma coisa que todo mundo queria saber, mobilizando o Brasil todo e tal. E aí vira teatro de novo, né? Esse pronunciamento aqui vai pro meu amigo Alexandre Nero. Apesar do que você pensa, Alexandre Nero, eu não fugi pro Nordeste, coisa nenhuma, eu estou aqui no teatro, entre duas sessões do musical Titanic. Eu e a minha pomba na cabeça. E eu quero te falar que há muitas teorias rolando pelo ar, uma delas, inclusive, é que eu e você adotamos o corte de cabelo da tia Celina Airlines, fomos na TCA Coifer, para junto, nós três, executarmos o topete da Diva Loba. A verdade é que sim, aceite, eu ressuscitei a Odete Roitman. Tem poucas provas, tomamos muito cuidado para não ter vazamento nessas gravações, não deixar rastros, mas o fato é que isso aconteceu e você não serve nem para matar barata. Isso eu já te falei, você não pode ter nem empresa de dedetização, cara, que você não mata nada. A gente já tava fazendo Vale Tudo. Ele falou, Lobe, comprei os direitos de fazer Titanic, que é uma comédia sobre o filme Titanic da Off-Broadway, que é um fenômeno, um sucesso. Dá pra você fazer? Aí eu fiz um cálculo, eu sempre falo que eu não vou misturar as coisas, que eu vou fazer uma coisa de cada vez, que vai dar certo, assim. Aí fiz aquele cálculo assim, sabe? Mas a paixão é maior, né? Ah, isso aqui, a novela vai estar acabando aqui, vai dar. Fiz Vale Tudo, Freitas cresceu, gravando pra caramba, entrando no final, estende a novela pra gente fazer todo esse final. Então meu contrato passou, teve que ser estendido mais um mês, e entrou nos ensaios do Titanic, estava reservado para eu fazer Titanic. E aí foi louco mesmo, porque eu gravava um dia no Rio, aí saía do estúdio, pegava um carro, vinha de madrugada, pegava a Dutra, vinha de madrugada para São Paulo, ensaiava o dia inteiro aqui em São Paulo, com a pomba na cabeça. Meu personagem é a Ruth, mãe da Rose, que é sempre um ator que faz, em todas as montagens é um ator que faz. Ensaiava o dia inteiro, comia um negócio, tomava um banho, pegava o carro, voltava pro Rio, gravava. E eu fiquei, sei lá, acho que 3, 4 semanas fazendo isso. Gravando o final da novela e ensaiando para estrear um musical. É uma loucura. Por que eu faço isso comigo? Eu não sei. Mas eu faço. No final das contas eu faço e tô feliz. Mas eu estreiei, o elenco ensaiou quase 2 meses. Eu tive 9 dias de ensaio. E o Titanic, a gente conseguiu que ele fosse, né, mérito do Gustavo, da produção, da Barro Produções, a Bravíssima, que fosse uma celebração no besterol. Então mistura Broadway, Off-Broadway, né, que são sempre os espetáculos mais travessos, assim, mas eu digo que é um espetáculo que tem um herê solto, né, mas num humor, assim, brasileiro e um cabarezão e tal, e que é a minha casa, sabe? Então não foi à toa essa escolha. Eu quero estar na novela das 9, falando com o Brasil inteiro, fazendo um personagem que é muito popular, mas eu preciso sempre voltar ali para minha casa, que é onde tudo faz sentido para mim, onde eu me reabasteço. E eu fico muito feliz fazendo teatro, assim. Eu sou muito realizado fazendo isso. Sou muito pleno. A gente faz 2 sessões por dia, é cansativo pra caramba, mas ao mesmo tempo é uma satisfação. Oi, tudo bem? Eu queria registrar um desaparecimento. Quem? Ricardo, meu marido. Tá. Essa foto aqui é do seu marido? Exatamente ele. Você reconheceu pela foto? Você sabe me dizer se ele tá aqui? Senhora, o seu marido está ao seu lado. Você tem preservativo? Preservativo, Cleide! Amigo, Onde é que tá? não precisa Achei! falar Preservativo, amigo. Vai precisar de mais alguma coisa? alto. Só que você fala um pouco mais baixo. Vou pedir para o senhor ficar parado nessa marca mesmo. Fica, por favor, observando ali o nosso querido cabo Peçanha. Peçanha, faz a dancinha aí para ele. Não é engraçado? Pra caramba. Quando eu fiz 30 anos, isso desde os 11 fazendo teatro. Então, 19 anos ali, teatro amador, formação, profissional alternativo, não sei o que. Tava rolando, isso em 2012. Tava rolando já a história da formação do grupo do Porta dos Fundos. Precisavam de mais um ator para compor o grupo e tal, o Ian SBF, que era um dos criadores ali dos 5
sócios e tal, lembrou de mim, porque é isso, me viu no teatro uma vez, aí me chamou para fazer um projeto dele, sem grana, eu fui, topei, fiz, e não sei o que, e aí me chamou. E aí eu já, 30 anos ali, totalmente desacreditado, me liga o Ian, uma mensagem que ele mandou, na verdade. Tem um projeto aqui da galera, a gente vai fazer uma coisa no YouTube. YouTube, na época, era outro YouTube. Não tinha, assim, tantas produções com uma cara mais profissional e tal. Era pouca coisa ainda que acontecia. A gente não tinha muita referência, né? Como é hoje. Aí, confesso que eu li aquilo e falei, ai meu Deus, mais um projeto da galera sem dinheiro, meu Deus do céu. Mas eu gostava muito do Ian, falei assim, não, vou lá, vou encontrar ele vai me mostrar o que já tem pronto, não sei o quê. O Porta não tinha estreado ainda. Aí ele me sentou num computador, falou, vou te mostrar uns vídeos que estão prontos, aí depois você me fala e a gente conversa, se você curtir, a gente... Aí ele me mostrou e eu tive um impacto que eu acho que depois todas as pessoas tiveram, porque eu gargalhava, assim. E eu sou uma pessoa que eu sou do humor, mas eu acho difícil rir de gargalhar de alguma coisa. Eu gargalho assim, na intimidade, com os meus amigos e não sei o quê, mas poucas coisas eu gargalhei. Era realmente, para o que a gente tinha até ali de construção de humor, de linguagens, era outra coisa. Oi. Que é isso? Abre aqui pra mim. Que é isso? Abre aqui. Que é isso? Oi. Tá achando que é farra, é? Foi um fenômeno, né? Eu acho que todo mundo queria que fosse muito legal, mas realmente virou uma coisa e colocou esse grupo de artistas no mapa, assim, né? Porque era a maioria, assim, muito inadequado, né? O mercado não absorvia a gente, não chegava. Eu não era chamado para nada de audiovisual, não fazia teste, nem para teste eu era chamado. Eu ficava ali no teatro e eu não era padrão de televisão, não era padrão de nada e estava meio que aceitando que esse era o meu destino também. Mas aí a gente virou uma grande novidade. Muitos atores como eu, assim, que não tinham herdado redes de contato. Minha família não tem artista, né? Não é uma família da elite intelectual, né? Então, alguns de nós com essas mesmas origens, esses mesmos lugares, mas também muito plantados no teatro, sabe? Tá lembrando de mim, não? Putz, cara, desculpa, não tô lembrando. Gustavo! Gustavo? Isso. Fiquei no Porta até o final de 2017, porque aí também eu tinha ficado 6 anos, senti que era o momento de me lançar, viver outras coisas e tal. Meio que sair em carreira solo, né? Acho que eu tava numa banda e senti a necessidade de criar o meu espaço. E nunca parei de fazer teatro, mesmo durante Porta, tudo acontecendo. É um lugar que é muito importante para mim. E eu, por acaso, um dia escutando música que a Bethânia gravou, Balada de Gisberta, uma música que eu já conhecia, escutava assim, mas não sabia que história que era. Perdi-me do nome, hoje pode chamar-me de tu. Dancei em palácios, hoje danço na rua. E eu, por acaso, falei, mas que escuto essa música assim, por que é Gisberta? Aí fui saber que Gisberta foi uma brasileira transexual daqui de São Paulo, que viveu aqui nos anos 80, né? Enfim, uma época muito complicada, as coisas não mudaram muito, mas outro momento, né? Tão violento quanto e tal. Ela sai daqui porque era uma sobrevivente, do grupo dela foi uma das poucas que tinha sobrevivido, e vai para Portugal, viver em Portugal, criar chances para a vida dela. E no Porto ela, enfim, acaba sucumbindo também à violência, se torna moradora de rua e acontece uma situação muito grave que ela se abrigava num prédio abandonado no Porto, que era do lado de uma instituição católica que abrigava meninos, adolescentes também abandonados. Esses meninos encontraram ela extremamente vulnerável nesse prédio, nesse lugar. E, a princípio, começaram a ajudar ela, levavam comida, levavam água, mas aquilo acabou se transformando numa dinâmica de violência.
E eles torturaram a Gisberta por 9 dias, se eu não me engano, 11 dias, alguma coisa assim. E ela morreu, eles mataram ela. O corpo foi descoberto, jogado num poço, nesse prédio. Foram investigar o que tinha acontecido, esses meninos, a instituição, descobriram que os meninos sofriam violência também. Então é a violência que gera violência, que gera violência, e é um ciclo de violência, né? Esse caso foi julgado, ganhou muita repercussão em Portugal. O veredito foi um absurdo na época também, por causa da sociedade muito conservadora, né, e da própria justiça. Mas o escândalo foi tão grande que em Portugal eles conseguiram criar leis e discutir, né, um ambiente mais seguro para as pessoas LGBTs e principalmente para as pessoas transexuais. Enfim, a Gisberta é muito conhecida em Portugal e naquele momento que eu estava fazendo essa pesquisa, ninguém sabia quem era a Gisberta por aqui. Uma brasileira que passou por tudo isso, que transformou as leis de outro país. E eu falei, não, alguém tem que fazer alguma coisa. Precisa acontecer alguma coisa e tal. E quando eu vi, eu já estava numa pesquisa de teatro, levantando essa história e com o processo na mão, falando com jornalistas de Portugal, acessando a família da Gisberta aqui, que me recebeu, abriu foto, não sei o que, virou uma pesquisa enorme. Fui a Portugal, transformei isso numa peça, que era uma peça documental. Eu falei pra Gis que eu ia ver um show dela, e aí prometi, então tinha que ir, né? E aí foi tarde, a beça, ali não tava uma chuva, mas eu fui, peguei 3 ônibus, fui lá pro centro de São Paulo, e cheguei, tava começando o show, e ela tava fazendo aquela música do palhaço, da Vanusa. Eu sei que a Gis sumia, e a mãe botava pra trás, pra ir ter notícia dela. E ela fazia show ali naquelas boates todas, no centro de São Paulo. Ela fez muito show ali, andando por ali. Eu tenho muito orgulho desse trabalho, porque ele realmente, teatralmente, ele tinha uma força brutal e acho que fruto de um trabalho também muito intenso, assim, numa pesquisa. Já estreou muito bem, as pessoas tinham muito interesse por essa história, mas também por desinformação e por um outro momento também de como a militância tratava dos seus assuntos, né, e cobrava e reivindicava identidade, teve muita turbulência, assim. Acabou que eu fui muito questionado por outras transexuais. Também por grupos de pessoas transexuais, mas também por um grupo de acadêmicos e pessoas que, enfim, estudam teatro e gênero e tal. Mas eu digo que foi no momento do pré-cancelamento, porque nem tinha a palavra cancelamento, né? E vazou de um jeito muito estranho, antes de eu estrear, que eu me vestia de Gisberta e falava em primeira pessoa como se eu fosse a Gisberta. E essa não era a peça. A peça era justamente um lugar de ausência, porque eu falava da ausência dela, eu criei personagens que estavam em volta dela, fictícios ou não. Então eu fazia o juiz, fazia o advogado, eu li o processo, fazia a irmã dela contando o que aconteceu com ela, mas não ocupando esse lugar. Qual teria sido o problema de ocupar esse lugar? Você vê alguma questão com isso? Olha, eu acho que existe uma questão de você... É fato que pessoas LGBTs e principalmente pessoas transexuais não estarem ocupando lugares no mercado de trabalho, né? Na cultura, por exemplo, se vê muito pouco, né? Hoje você vê uma pessoa ou outra e tal, e eu acho que esse é um compromisso que a gente tem que ter no teatro, nas instituições, nos bancos, né? A gente precisa olhar para essas pessoas. Mas também ali a gente quase que não tinha uma equipe, porque era uma peça sem recurso nenhum, de um ator só fazendo com, né, quem topava trabalhar sem grana naquele momento, entendeu? E principalmente sobre uma história e um personagem que ninguém conhecia.
Eu acho que na época a discussão foi muito essa, assim, sabe? Qual é o limite da expressão artística? Qual é o limite? E não é uma matemática exata, sabe? A gente está falando de pessoas, expectativas, traumas. E eu via na minha plateia, para além da militância, para além dos acadêmicos do teatro, um público imenso de gente que não vai a teatro. A minha proposta, o meu jeito de fazer teatro é esse, é furar bolha. Eu não quero rezar para convertido. Eu quero falar para as pessoas que precisam realmente criar uma consciência que elas não têm. E hoje já é um pouco diferente, assim. Eu acho que as pessoas já conseguem enxergar a arte como um lugar que pode abrigar muitas ideias e muitas maneiras de fazer. Eu acho que hoje eu tenho uma coerência construída, né? Eu acho que a minha carreira solo está dando certo. Né? Naquele momento eu ainda estava saindo de uma banda. As pessoas nessa época me chamavam na rua, na época de Porta dos Fundos. Ô, Porta dos Fundos! Durante muito tempo esse foi o meu nome. Agora não, as pessoas sabem meu nome. Lobianco, não sei o quê. Já mudou. Mas acho que tem isso. Acho que tem também uma outra época, né? Então as pessoas hoje têm um bom senso de olhar uma peça de teatro e entender que, peraí, esse cara não tá querendo tomar lugar de ninguém. Ele tá apresentando uma pesquisa. Ali, uma peça de humor. Isso só faz sentido se for feito por um ator. Porque é engraçado e é absurdo um ator barbado, um comediante ser mãe da Rose, sabe? E o humor também me protege nesse lugar. E eu também, hoje, desculpa o termo, estou cagando muito mais. Porque as pessoas pensam, entendeu? Se eu tiver uma plateia que eu confio, né? E eu falo de confiança porque eu olho para quem está ali. Eu presto atenção para quem são essas pessoas, né? Não é uma seita, é uma plateia, sabe? Se eu confio nessa plateia e essa plateia confia em mim, pode vir militância, pode vir acadêmico, pode vir gente que não faz nada, pode vir que não me tira mais o sono, sabe?